O livro impresso só surgiu no século XV, mas antes, muito antes, foram escritas várias obras literárias registradas em diferentes mídias e culturas. Segundo parte dos arqueólogos, a mais antiga oficialmente é a história ou poema de um rei sumério chamado Gilgamesh. Nesse remoto relato já se vêem grandes temas da existência humana, como coragem, amizade, inveja, amor e, notadamente, a busca pela eternidade, ou pela compreensão da finitude, e também a espiritualidade, como era comum em culturas antigas. A obra faz menções ao dilúvio e a Noé da Bíblia, chamado de Utanapishtim na história de Gilgamesh. No entanto, muitas outras inscrições antigas foram marcadas, como é o caso, por exemplo, de um livro encontrado no ano de 2012 numa tumba no Egito. Segundo os arqueólogos, ele foi produzido cerca de 4.000 anos atrás, mas apresenta ideias modernas. Além disso, apesar de sua idade, o livro tem muito a ensinar sobre a sociedade moderna da humanidade. Por isso, a descoberta é o tema principal do vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Para além das obras de engenharia faraônicas e de técnicas modernas de agricultura, a civilização egípcia ficou marcada por sua forma única de tratar os falecidos. Sarcófagos, múmias e rituais elaborados serviam para garantir a quem batia as botas uma passagem digna dessa vida para uma que, para os egípcios, seria uma espécie de paraíso. No entanto, suas técnicas não paravam por aí. Os antigos egípcios se preocupavam também com o caminho que a alma do falecido faria após a morte, até chegar nesse lugar visto por eles como fundamental para a tranquilidade na vida após a morte. Essa trajetória está descrita em detalhes no Livro dos Dois Caminhos, como é chamado em inglês Book of Two Ways. Trata-se de uma espécie de manual de instruções para que o espírito deixasse o corpo sem vida e chegasse com sucesso ao Restor, o reino de Osíris, deus da morte. Como o nome adianta, haviam duas vias para chegar a este suposto local, por terra e pelo mar. Mas nenhuma delas era lá muito tranquila, por assim dizer. Para dar um final feliz à sua jornada e conquistar a vida eterna em um julgamento comandado pelo próprio Osíris, algumas almas tinham de enfrentar demônios e atravessar anéis de fogo do submundo. Bizarro, não é? Mas como sabemos todos esses detalhes sobre o tal livro? Acontece que em anos recentes, segundo foi publicado num estudo no jornal de Egyptian Archaeology em setembro de 2019, uma equipe de arqueólogos encontrou essa espécie de manual de instruções para o submundo egípcio. Quem assina o estudo é Harco Willem, egiptólogo da Universidade de Leuven, na Bélgica, que liderou as escavações de 2012. De acordo com o arqueólogo, décadas de escavações só revelaram 25 cópias desse guia mortuário. Em março de 2012 veio à tona um exemplar mais importante da lista. A tal cópia é encontrada em um complexo de sarcófagos na vila egípcia de Deir al-Barshah, data do reino do faraó Mentotep II. Isso quer dizer que ela tem ao menos 4.000 anos, o que a elege como o livro ilustrado mais antigo que se tem notícia, superando a marca do anterior pelo menos em 40 anos. Sim, segundo a equipe que fez a descoberta, os registros têm ao menos 4.000 anos, sendo o mais antigo ilustrado. O livro, ou guia, como apelidaram os cientistas à descoberta, dá as instruções necessárias para que as almas dos mortos consigam deixar os corpos e chegar a Rostor, o reino do deus da morte Osíris. Esse livro já era conhecido anteriormente e é chamado de Livro dos Dois Caminhos, pois apresenta dois percursos que os espíritos podem seguir por terra e outro por mar, como também já dissemos. Vale aqui também um ponto adicional importante. O conceito de livro usado pelos pesquisadores é diferente daquele que conhecemos hoje e que se popularizou na Europa a partir do século XV com a prensa de Gutenberg.
No Egito Antigo, manuais funerários do tipo eram entalhados e pintados na madeira dos sarcófagos, e é isso que eles conheciam como livro. Ao invés de serem impressos em papel, as inscrições eram pintadas nas paredes dos sarcófagos para que a alma do morto pudesse consultá-las quando deixasse o corpo. A descoberta mais recente do Livro dos Dois Caminhos estava na porta da tumba que guarda os restos mortais de Ankh, uma mulher egípcia de classe abastada. Boa parte do conteúdo da tumba acabou sendo saqueado ou deteriorado pela ação de micro-organismos. Na tampa de cedro do caixão, por exemplo, haviam figuras gravadas com tinta e hieróglifos feitos à faca e coloridos depois nas cores preta e vermelha. O que restou no manual de instruções foram os fragmentos que você vê nessa imagem. As inscrições encontradas foram espalhadas em 2 painéis de madeira dos caixões antigos com hieróglifos e símbolos. Pouco se sabe sobre o guia encontrado. Várias cópias já foram encontradas anteriormente, sendo deixadas em paredes de túmulos e até mesmo nas antigas máscaras funerárias, mas de pouco todos esses documentos serviram. O guia engloba uma grande obra conhecida como The Coffin's Text, ou Textos dos Sarcófagos em português. A autoria do artefato ainda é desconhecida pelos arqueólogos. Como foi dito, os restos sepultados no caixão em questão são de uma mulher de alto escalão regional chamada Ankh. O túmulo já foi saqueado diversas vezes e os desenhos são o único artefato encontrado no local. Entretanto, apesar de pertencer a alguém do gênero feminino, o sarcófago em questão trazia uma peculiaridade. A versão do Livro dos Dois Caminhos cravada nele estava escrita como se acolhesse o espírito de um homem. De acordo com os pesquisadores, a hipótese mais provável é que a versão original do texto tivesse Osíris como protagonista, o que fez com que a cópia mantivesse os pronomes de tratamento masculino. Acreditava-se que as deusas eram vínculos de proteção, explicou Cara Cooney, professora da Universidade da Califórnia. Sendo assim, o pronome ele era essencial até para mulheres mortas, pois elas precisavam ser e agir como o deus Osíris. Se esse problema de transição dificultou ainda mais a tarefa a ser cumprida pela alma de Ankh em sua trajetória pós-morte, isso já é outra história a qual não podemos argumentar realmente. Para Rita Lucarelli, especialista em egiptologia da Universidade da Califórnia, essa obra é um exemplo do quanto o povo do Antigo Egito refletia sobre a mortalidade. Os egípcios eram obcecados com a vida em todas as suas formas, disse em entrevista ao The New York Times. Para eles, a morte era uma nova vida, completou Rita Lucarelli. Arqueólogos constataram que as 2 jornadas descritas no livro eram verdadeiras odisseias. A forma como as almas deveriam enfrentar tarefas complicadas como confrontar demônios, atravessar o fogo, dentre outras provações hercúleas, mostrava o grande misticismo na visão dos egípcios com relação à vida após o falecimento. De acordo com Harco Williams, autor do estudo, o sucesso na vida após a morte exigia aptidão para a teologia misteriosa, tal como o domínio de feitiços e o conhecimento do submundo em seus mínimos detalhes. Por isso, podemos dizer que o Livro dos Dois Caminhos era tão importante nesse caso. Afinal, chegar ao reino de Osíris dava às almas a oportunidade de passar por um tribunal, o tornaria um deus imortal. Harco Williams, o responsável pela descoberta que citamos antes, encontrou a tumba em um complexo com outros sarcófagos já estudados no Egito. No entanto, como a instalação estava abaixo do local escavado anteriormente, ele acredita que os outros arqueólogos tenham ignorado aquela parte do mausoléu. Infelizmente, como já era esperado, a maior parte do conteúdo da tumba havia sido saqueado ou destruído por fungos, mas 2 painéis de cedro continuavam lá. Analisando as inscrições na madeira apodrecida, Williams percebeu que aqueles registros eram uma versão do Livro dos Dois Caminhos. Além disso, ele notou que os escritos se referiam ao reino do faraó Mentuhotep II, que governou até o ano de 2010 a.C. Segundo ele, isso sugere que o guia fora escrito ali antes de qualquer outro livro do tipo já encontrado. E foi assim, como já dissemos,
que ele se tornou o livro mais antigo ilustrado. De acordo com o especialista, cada uma das versões desse manual tem particularidades. No caso dessa, o começo do texto está cercado por uma linha vermelha designada como o Anel de Fogo. O escrito é sobre o Deus do Sol passando por esse anel protetor de fogo para alcançar Osíris, explicou Williams. Não sabemos qual o resultado do livro e se ele realmente ajudou o falecido do túmulo a encontrar um dos dois caminhos que as inscrições indicam. Mas é fato que, se não tiverem servido no passado, serviu para nós agora, mais de 4.000 anos após ser colocado ali. Com ele, temos descoberto um ponto específico e muito importante sobre a cultura do Egito, uma das maiores civilizações que já existiram.